Olá, estamos de volta para mais um bate-papo sobre política. O entrevistado de hoje é um político bastante conhecido da nossa região. Filiado ao Partido dos Trabalhadores, ele está no terceiro mandato como vereador de Toledo, já foi deputado estadual por 3 legislaturas e agora está com o pé quase em Brasília, diante da possibilidade que tem em assumir uma cadeira na Câmara Federal. Estou falando de Elton Welter. Elton, bom dia, bem-vindo. Agradeço pela sua disposição de vir a Toledo, até Marechal, para a gente fazer esse bate-papo. Prazer em recebê-lo. Bom dia, Ana Paula. Bom dia a todos os internautas que nos acompanham. É uma honra estar aqui com o pessoal do presente, falando com o povo do oeste do Paraná e do Brasil. Elton, você já está nessa trajetória política há 26 anos, desde que você foi eleito pela primeira vez vereador em 1996. Toda a campanha a gente vê você bastante entusiasmado, empolgado, e nessa campanha foi a primeira que você concorreu a deputado estadual. Não se elegeu, mas é o primeiro suplente do PT. Fez 21 mil votos. Como foi a campanha? A votação foi o que você esperava? Você não se elegeu, mas está aí com essa possibilidade de, sendo o primeiro suplente, assumir uma cadeira lá na Câmara Federal. Sim, eu estou muito feliz, satisfeitíssimo com o resultado. Aliás, queria agradecer muito a votação que fiz, tanto aqui em Marechal, como em todos os municípios da região, Pato Bragado, Entre Rios, Mercedes, Quatro Pontes, Toledo também, que foi a maior votação. Então, eu sou muito grato, eu estou muito feliz, com certeza. Política é soma, e eu sempre somei muito. Eu fui vereador lá atrás, depois fui deputado estadual, e agora sou vereador novamente, e agora sou suplente, primeiro suplente de deputado federal. Estou muito feliz. Eu defendo a democracia, eu defendo o diálogo permanente com a sociedade organizada e para fomentar políticas públicas que garantam inclusão social, que garantam igualdade de oportunidade. Elton, agora não posso deixar de falar da campanha, depois a gente volta para fazer essa análise do cenário. Mas você fez bastante sucesso com o seu Fusquinha vermelho aí, os teus vídeos no TikTok bombaram, hein? Você gostou do Fuscão? Olha, deu o que falar aqui em Marechal, hein? Então, eu tô feliz, eu tentei passar, eu tinha pouca estrutura na campanha, né? A gente teve que ser criativo. E eu tenho uma boa disposição de comunicação, tive bons companheiros também que me ajudaram, que é o caso do Evânio, do Rodrigo e mais gente que sempre me ajudou. E a gente pensava as estratégias de como atingir mais gente, o que falar, como falar. Eu acho que deu certo, a gente se comunicou, a votação que fizemos foi do tamanho da nossa campanha. É óbvio, se eu tivesse estruturado mais, do ponto de vista, tivesse conseguido estruturar mais, eu teria buscado até mais votos. Mas foi o suficiente para ser o primeiro suplente. Sou muito grato. Então o Fuscão ajudou sim, e ajudou, com certeza a estratégia deu certo. E como é que está essa expectativa, Welter? Está conseguindo dormir? Porque a possibilidade é real, né? Basta o governo Lula, enfim, chamar a Gleisi, ou enfim, outra pessoa que já é da equipe de transição, ou seja, são pessoas muito próximas a ele, o que leva a crer que, de fato, ele vai chamar para algum cargo, assim, de maior peso. E com isso, você automaticamente assumiria uma cadeira na Câmara Federal. Como é que está isso? Na verdade, a equipe de transição que está sendo montada, inclusive hoje vai ser anunciado mais nomes, né? Estou acompanhando para e passo isso, né? Acompanhando com as lideranças nacionais. O Lula ainda não fez convites para nenhum ministro foi anunciado. O Lula vai para a COP27 na quarta-feira, se não me falha a memória, vai ter participação lá muito importante, com várias agendas lá do ponto de vista, assim, com lideranças mundiais. O mundo espera o Lula na COP27. Veja que coisa interessante. Nós já estamos pautando, ajudando nas questões climáticas do planeta. Nossa liderança que se elegeu, que é o Luiz Inácio Lula da Silva, sendo um protagonista do planeta já para ajudar na orientação sobre essa questão climática que é tão relevante. Todo mundo sabe que se subir a temperatura vai criar problema para todo mundo com esse aquecimento global, então tem que ter regras mais claras. O Brasil certamente será protagonista nisso e dará a direção do ponto de vista da sustentabilidade dessa questão do clima, e nós temos que acertar nessas políticas. O Lula, então, essa questão depende do convite do Lula, né, Ana Paula? Então sim. Não, mas muito se volta agora, né, quando ele voltar
do COP27, que ele faça o anúncio, especialmente na questão da economia, né? Existe uma expectativa muito grande. Mas, particularmente, de uma forma geral, você acredita que ele deve anunciar esses ministros depois da diplomação, antes da diplomação, ou isso fica só para o início de 2023? Qual que é o cenário que vocês vislumbram? Claro que é difícil falar quando vai ser, né? Eu acho assim que o mercado se preocupa muito com a gente. Devia ter se preocupado bastante com o Bolsonaro, que na minha visão que deu muito problema na economia. Nós estamos com um déficit de 400 bilhões de reais. Nós vamos ter uma responsabilidade social e fiscal com toda certeza. Lula terá sabedoria suficiente, a equipe de transição que ele montou, já montou com alguns idealizadores do Plano Real, e nós vamos acertar sim nas políticas de inclusão. Eu não tenho dúvida que as parcerias bilaterais com os países emergentes, os países desenvolvidos serão grandiosos. O Brasil terá grandes investimentos novamente. E o Brasil vai retomar o desenvolvimento e os anúncios dos ministros podem ocorrer já alguns. Acho que na área ambiental ele pode anunciar a autoridade climática para o Brasil, né? Então, e poderá anunciar lideranças nacionais aos poucos, sinalizando para a sociedade organizada o perfil dos seus futuros ministros. Elton, se você de fato chegar a assumir uma cadeira na Câmara Federal, nós teremos o Oeste, falando de Toledo para cá, não de Cascavel, vai ter 2 deputados federais, no caso você e o de seu Esperafico. Como é que tá? Você se sente preparado para esse desafio? Muito preparado. Aliás, eu me coloquei para ser deputado federal por causa dos estudos que fiz depois que eu não ganhei a eleição em 2014. Eu fiz um mestrado em desenvolvimento rural sustentável pela Unioeste Campos de Rondon. Eu vou trabalhar muito essa questão do desenvolvimento regional. Eu estou muito entusiasmado no sentido de dialogar junto com todos os atores, independente de força política, para produzir desenvolvimento regional, dentro da lógica daquilo que deveria ser. Aquilo que os cientistas falam, eu quero articular com todo mundo para gerar riqueza, gerar sustentabilidade social, econômica e ambiental. Esses 3 princípios são balizadores do desenvolvimento com responsabilidade. Nós temos que transformar o mundo mais humano, o mundo, estou falando do planeta mesmo, mas como eu vou ter mais responsabilidade regional dentro do meu país, eu como eu moro aqui, sou vizinho de vocês, eu quero liderar politicamente muito, com todo mundo. Acabou, desmanchou o palanque, acabou a eleição, agora é debater o futuro da região. Eu já vou levar, na semana que vem, já vou para Brasília, vou levar uma pauta, independente de escolha de ministro ou não, pauta, nós temos que abrir o hospital regional pela EPSER, aquele hospital de Toledo. Nós temos que retomar as obras da 163. Nós temos que fazer esse pedágio que teve no interior, que é pedágio barato. Esses temas são relevantíssimos para o desenvolvimento regional, inclusive para cuidar das políticas públicas. Então, hospital regional, na lógica da EPSER, que era o formato inicial lá atrás, se a gente conseguir isso, eu vou lutar por isso. Se a gente conseguir isso, vai tirar encargos de Rondon, de Entre Rios, de Pato Bragado, da região. Ele interessa, inclusive, o Hospital Regional de Cascavel, que lá está vinculado ao Unioeste, porque descentraliza, e pela EPSER, o custo de manutenção, o custo de pessoal vai ser pelo governo federal. Eu vou cobrar isso, eu vou pedir isso, espero que eu consiga. Não é uma coisa minha só. Eu vou brigar por isso, que já estava definido lá atrás isso, e infelizmente foi parado com o atual governo. Elton, a gente vê que você está aí preparado, né? Já está como é que é? Não falta pauta na agenda. Vamos correr. E você é filho de agricultores, você é da agricultura. A gente sabe também que os teus mandatos enquanto deputado, você sempre foi um grande defensor da agricultura familiar. Isso também deve ser um ponto que você vai levar adiante, que você vai defender em Brasília, se você de fato se tornar deputado federal? Não tenha dúvida. Eu sou agricultor, produtor rural, agricultor familiar. Eu faço os financiamentos de custeio, de investimento. Eu planto morangos. Eu tenho o financiamento de 2 estufas, né, de investimento, e também planto um pouco de soja e milho. Crio peixes também. Eu tenho um grande orgulho de ser agricultor. Agora, eu represento os agricultores. O pessoal bota muito medo na cabeça dos meus amigos agricultores, eles não sabem. Eu represento eles. Eu represento.
Eu vou lutar muito por juro baixado, crédito para custeio e investimento. Eu vou lutar muito para ampliar a compra direta da agricultura familiar. Eu vou lutar muito, muito, muito para que haja uma articulação cada vez melhor com as cooperativas do nosso estado e do Brasil. E vou fazer com que o agricultor perceba com o tempo que nós não vamos tomar a terra deles, que nós defendemos o interesse deles, que eles vão ganhar mais dinheiro, vai ter juro, como já tinha. Nós fizemos no governo Lula financiamento do Mais Alimentos, era financiamento de 10 anos para pagar um trator, uma máquina agrícola, com 2 anos de carência, com juro desse tamanho. Essas políticas vão voltar. Nós vamos voltar para isso. Elton, a gente falando aqui da agricultura familiar, claro, muito se falou, eu acho que talvez não se falou tanto em uma campanha eleitoral como o agronegócio, né? Então, tinha muito disso e o agronegócio em si tinha o apoio maior dos bolsonaristas, né? E qual que você acha que vão ser os principais desafios do governo Lula na área do agronegócio? O Lula, quando ganhou a eleição em 2003, lembra do Aero Lula? O Lula comprou, você é nova, também não lembra. O Lula comprou um avião novo, foi muito criticado. Tinha um sucatão que era velho, ele comprou um avião novo para viajar o mundo. Sabe quem ele levava junto com ele? Ele levava os líderes cooperativistas. O Roberto Rodrigues foi o maior líder cooperativista, foi o ministro da Agricultura dele na época. Foi a maior política de fomento da agricultura e nós estamos tendo dividendos até hoje. Lula sabe vender a nossa produção, Lula sabe articular e vai colocar um ministro que tem esse perfil e não vai faltar dinheiro. Agora está faltando dinheiro para os custeios. O Guedes anuncia uma coisa, mas na prática é outra lá na ponta. E aí tem esse juro louco, se não tem o dinheiro direto da agricultura como deve ser, os bancos querem emprestar. Aí é 12%, 13% de juro ao ano. E é muito alto esse juro para lavouras de plantio que correm risco com as estiagens. Então, Lula, nosso governo, nós vamos fazer política pública com P maiúsculo para ajudar os nossos produtores. Aliás, desmanchou o palanque, viu, gente? Eu represento nosso agricultor familiar, nossos produtores de frango, de suínos, e nós vamos abrir portas. O mundo precisa da gente e a gente vai ampliar muito a compra direta. O agricultor que produz leite, que produz porco, que produz peixe, que produz verduras, vai fazer parte dos programas da compra direta. Nós temos que motivar que o dinheiro do PNAE e do PA, PNAE é Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PA é Programa de Alimentação, Programa de Aquisição de Alimentos. Esses programas serão ampliados para combater a fome. Por exemplo, Toledo tem vários restaurantes populares. Os municípios serão desafiados a como dar renda indireta para as pessoas que estão mais em dificuldade nos municípios. O pessoal dos CRAS, as assistentes sociais da cidade sabem onde, o pessoal das igrejas sabe quem está passando grandes dificuldades. Então tem que ter uma parceria com as igrejas, com os CRAS, com os municípios, para a gente combater emergencialmente quem está passando dificuldades. Então nós vamos fazer uma política e o agricultor vai fazer parte disso. O pessoal tem que entender que a cadeia da produção de alimentos está vinculada diretamente a quem mais precisa. Do índio que está passando dificuldade, do povo que mora nos bairros da cidade, que está com emprego precário, que ganha muito pouco, que vai no mercado, conforme a compra que faz, vai todo o salário na compra que faz. O povo precisa voltar a ter o poder aquisitivo das pessoas, tem que aumentar com o tempo. Isso nós fizemos. A política de correção do salário mínimo acima da inflação, vamos fazer de novo. E vamos fazer, quando a economia cresce, vai crescer, nessa proporção vai crescer o salário das pessoas, sem ser corroído pela inflação. Nós já falamos antes essa questão da especulação, né? Tem uma grande expectativa aí para o anúncio dos nomes. Você tem alguma aposta aí para quem vai ser o ministro da Agricultura, ministro da Economia? Eu sei que é difícil falar, mas enquanto o Lula não divulga, a gente tem que especular. Não, eu achava no começo que a Simone Tebet poderia ir para a Agricultura, né? Que ela ajudou muito no segundo turno, do Mato Grosso. Ontem eu li uma reportagem, eu acho que a fonte é muito boa, parece que o Geller, que já foi ministro da Agricultura no tempo do Lula, inclusive é do PP ele está na equipe de transição e ele pode ser um indicado, dependendo do entendimento.
Eu acho que se o PP for para a base do Lula, é possível que possa ter ser. Mas eu não estou. É chutódromo isso aqui, né? Estamos especulando. Então nós queremos governar com muita responsabilidade e eu acho que a gente vai acertar muito. Quem vai dar a direção é o Lula, sua equipe de transição. Eu sou um privilegiado também nisso. Eu tenho muita gente ligada à agricultura que formatou as principais políticas públicas do Lula no primeiro ano do mandato dele, que eu me elegi em 2002, tomei posse em 2003 para estadual. Aí eu, por exemplo, o Walter Bianchini, que foi secretário da Agricultura e secretário nacional da Agricultura Familiar, me acompanhou nessa candidatura. O Erlon também, que foi um braço direito do SAMEC aqui na Itaipu, eles são extensionistas do Estado e são formuladores de políticas públicas. Essas lideranças têm um perfil extraordinário e conhecem muito sobre formatação e gestão de políticas públicas. Eu me assessoro com essas pessoas, as pessoas me orientam. Eu tenho esse privilégio também, por causa da experiência. Eu não tenho dúvida, nós vamos dialogar muito com todos e vamos produzir felicidade e bem-estar, principalmente para o nosso agricultor familiar. Nós vamos ter estabilidade em todos os negócios daqui para frente. O povo pode se acalmar, pode ficar tranquilo. Agora é a política do amor, a política do diálogo, a política da inclusão e a política do abraço. Walter, você citou Itaipu, já ia chegar lá. A gente sabe que Itaipu tem uma importância muito grande, especialmente para a região aqui dos nossos municípios lindeiros. E até em vista disso, mudança de governo, cria-se toda uma expectativa no sentido de quem vai voltar ou quem vai ser indicado para a direção. Aí, outro dia estava todo mundo, vai ser o Requião, SAMEC volta. É difícil, né? Como você disse antes, o Lula que vai decidir. Mas, assim, o que esperar dessa nova direção? Você tem algum palpite aí do que deve acontecer? Então, é o Lula que escolhe, né? Eu não tenho dúvida que a Itaipu tem um papel estratégico do ponto de vista regional. E nós vamos tentar participar, discutindo com quem for o diretor-geral, com as suas coordenações, vai ser a linha daquilo que eu já acabei de dizer. Vai fomentar as políticas públicas que a Itaipu pode ajudar na articulação regional para que haja mais desenvolvimento sustentável, economicamente, ambientalmente e socialmente. Então isso inclui um monte de projetos e programas e o pessoal vai entender isso. É uma metodologia de trabalho que eu não tenho dúvida que a Itaipu, junto com todos os parceiros, né, com o próprio Programa Oeste em Desenvolvimento, que já foi criado lá atrás, precisa se articular com toda a sociedade. Agora, Elton, o cenário político atual tá bastante difícil, tá tumultuado. Na verdade, eu acho que ele ficou mais complicado depois do resultado das eleições. Até então, a gente sabia que tudo se mostrava como uma disputa acirrada, e realmente foi. Mas depois disso, a gente tem acompanhado um Brasil dividido, né, até pela questão da votação. E temos acompanhado inúmeras manifestações, inclusive aqui, né, Marechal, Toledo, em toda a região. Como você vê esse cenário? Eu acho que nós temos que unificar o país, né? Eu acho que essa política das fake news, com todo o respeito para quem está fazendo, mas a eleição acabou. Nós ganhamos as eleições. E democracia é isso. Nós perdemos a eleição em 2018, fomos para casa, se organizamos para ganhar as eleições. E ganhamos as eleições. Não aceitar o resultado das urnas é uma coisa que é difícil de entender. Dizer que tem fraude nas urnas, cadê? Eu vou me restringir a isso. Acho que o povo, muita gente está sendo manipulada ainda por fake news. Aqueles que estão agindo de forma consciente, eu acho que estão agindo de má fé. Agora, quem não tem consciência clara disso, pode ser que vai cair a ficha ainda. Mas, tem paciência. Respeito, mas o direito de ir e vir tem que ser preservado. E aqui nós estamos na democracia. É democracia aqui no Brasil. E democracia é vontade da maioria. A vontade da maioria é Lula presidente. Walter, como fazer política num cenário assim com tanta hostilidade, com a intolerância que nós temos acompanhado aí? E especialmente você aqui sendo de uma região, a gente sabe que a nossa região aqui, o maior número é Bolsonaro. Você vem do PT, do outro lado, Lula. Como é que é
fazer política? É mais difícil? É mais complicado? Você enfrenta desafios? Como é que é? Eu sempre fiz a opção preferencial pelos mais pobres. É mais difícil fazer política defender quem mais precisa. O povo tem preconceito de defender um sem-teto, um sem-terra, um índio, mas tem coragem de aplaudir muitas vezes um grande sonegador porque acha que pode pegar um espaço. Eu defendo o interesse público, eu defendo políticas públicas onde valoriza o ser humano em primeiro lugar. É mais difícil, mas a gente conseguiu fazer uma maioria política do ponto de vista de votos no cenário nacional. Aqui no estado o PT fez 6 deputados federais na federação, eu sou o 7º mais votado. Eu acho que, apesar de toda a dificuldade regional em função de alguns segmentos, nós vamos produzir convencimento com o tempo. Aliás, se criam tantas fakes, mentiras, botam tanto medo no nosso produtor que ele ainda acha que nós vamos tomar a terra deles. Pelo contrário, nós é que vamos dar condições para ele ficar na terra dele. Com as políticas, eu já falei aqui, com a compra direta da agricultura familiar, com as políticas com um juro menor de financiamento para o maquinário que precisa ser renovado e organizar toda a cadeia da produção para não ter altos e baixos. Às vezes o cara ganha bastante, é muito caro o custo da ração, e está acontecendo isso, aí fica caro para produzir 1 quilo de porco, 1 quilo de frango, nem 1 quilo de peixe. E também é caro para o consumidor lá na ponta comprar. Tem que equilibrar isso. Eu acho que isso se equilibra, na minha visão, baixando o custo de produção, tirando custos até das rações ou subsidiando com juro menor para o custeio da produção. Walter, você acredita que esse cenário que nós temos acompanhado, de alguma maneira, ele pode interferir na governabilidade do Lula? Então, nós estamos construindo a governabilidade nessa articulação da equipe de transição. Eu acho que a Frente Ampla Democrática, que foi criada junto com o Lula, o Alckmin, já disse isso, inclusive, no primeiro e no segundo turno. Então, essa composição, quem quer democracia acredita que estará conosco. Haverá muito diálogo com toda a sociedade organizada e com os parlamentares eleitos. Nós temos 513 cadeiras no Congresso Nacional e precisa constituir uma maioria política. Eu acredito que nós vamos montar um grupo legal para dar sustentação para as políticas públicas que nós vamos implementar. Muito se fala que esse terceiro mandato do Lula como presidente não vai ser um governo assim com viés tanto à esquerda, vai ser mais ao centro, até pelo grande número de partidos que deram sustentação à candidatura, enfim, né, que participaram da campanha. Você acredita que vai ser isso mesmo? Eu acho que nós discutimos princípios e prioridades. A prioridade vai ser combater a fome, diminuir a desigualdade social e dar condição também para que as gerações futuras aqui no Brasil não sejam comprometidas do ponto de vista da sustentabilidade ambiental, inclusive. Então, serão políticas inclusivas. Isso é inegociável para o PT. Quem vai tocar isso pode ser a Simone, pode ser o Alckmin, pode ser quem for, pode ser qualquer alguém que for da base de sustentação. Então, não precisa ser petista para governar. O que tem que ter é foco na inclusão, para diminuir a miséria, a fome e garantir correção do salário acima da inflação, para voltar a aquecer a economia. O Brasil precisa ter um amplo consumo interno das massas e aí dialogar com o mundo para melhorar o mercado internacional daquilo que a gente faz. Fazer trocas de tecnologias com o mundo todo e negociar de cabeça erguida com os americanos, com os chineses, com os russos, com todo mundo. O Brasil precisa ser protagonista no cenário internacional nessa crise que é globalizada, sim. Mas só que nós temos que jogar o que nós temos. Nós produzimos tanto alimento, por que nós vamos brigar com os chineses? Porque nós vamos brigar com... que eu vi muito isso aí, uma confusão com os chineses. Se os chineses parassem de comprar da gente, nós ia se ferrar. Então nós temos que criar um ambiente de negócios com o mundo todo, respeitar, né, a vontade dos povos. A gente fica dando palpite nos países vizinhos e às vezes como é que nem você deixar dar palpite dentro da tua cozinha. Então é isso que nós temos que respeitar a cultura dos povos, respeitar a vontade dos povos. Tem gente que está em crise no mundo por causa dos bloqueios econômicos. Eu acho que o Lula pode inclusive mediar
essas questões com o Biden ou coisa assim, para tirar esse bloqueio que tem com relação a Cuba, com a Venezuela, por exemplo. Deixa o povo trabalhar, nós estamos numa economia globalizada, para que ficar fazendo boicote? Percebe a dimensão disso? Então nós temos que respeitar a opinião dos povos. Quem fica dando palpite no quintal dos outros devia deixar dar palpite na cozinha dele. Welter, agora outro assunto que é bastante polêmico, é pedágio. A gente sabe que teve todo um encaminhamento no governo Bolsonaro, enfim, com o Tarcísio, a condução, e teve muita polêmica, porque além do preço em si, há a previsão de instalação de novas praças de pedágio, inclusive aqui na nossa região, entre Toledo e Cascavel. Agora, na última semana, houve uma reunião lá com o pessoal da equipe de transição do Lula e o pedágio voltou à pauta. Os deputados daqui do Paraná pedindo a suspensão do leilão. O que você acha? Vai ser possível mudar esse projeto? Eles vão encaminhar ainda nessa retinha final do governo aqui? O que a gente pode esperar? Se depender de mim, eu inclusive briguei lá atrás já. Eu queria, se tivesse pedágio de manutenção. E o Lula admitiu isso. Fez, inclusive, propaganda dizendo que vai ter um pedágio barato aqui no Paraná. Esse vai ser o pedágio nosso, nós não vamos admitir. Vai ser pedágio de manutenção. Os investimentos, a gente discute, busca formas de investimento, daí, outras formas. Mas o pedágio que nós queremos aqui no Oeste, tendo pedágio, no Oeste e no Paraná, será o pedágio que foi feito no litoral, que é o pedágio baratinho. Eu já estou falando isso há muito tempo, e eu acredito que vai ser esse o modelo. Se depender de mim, eu vou estar na linha de frente disso, para que esse pedágio seja um pedágio barato e que a gente ache formas de financiamento para fazer as duplicações e os investimentos. Tem circulado que o prefeito do seu município de Toledo, Beto Luniti, vai liderar uma frente aí para tentar reverter a instalação da praça de Toledo, ali em Sede Alvorada, entre Toledo e Cascavel. Será que isso vai ser possível ou vai ser realmente difícil? O que está previsto vai acontecer, mas aí vocês vão buscar a questão do preço mesmo. Qual a sua opinião? Eu acho assim que tem que ter um modelo barato. E o modelo barato é o pedágio de manutenção. Se depender de mim, eu acho que o Lula está convencido disso já, e a gente vai ser pedágio de manutenção. Então vai ser difícil fugir da instalação dessas novas praças que estão previstas? Então, eu vou estar junto com o movimento regional. Nós vamos discutir politicamente e tecnicamente aquilo que é possível. Vai ser difícil, então, pelo visto. Eu não sei, eu não domino tanto essa questão. Eu sei que tem 15 novas praças. Não é uma questão só entre Cascavel e Toledo. Dá para discutir uma proposta, se vai ter a praça, por exemplo, para quem circula todo dia, vai e volta, mas tem gente que vai 3, 4 vezes, tem que achar uma forma de criar uma tarifa diferenciada. Eu acho que isso é possível pelas placas. Elton. Eu acho que isso, veja só como isso é relevante que eu falei. Então, para quem passa muito todos os dias, eu acho que tem que achar um caminho diferenciado. Falamos de pedágio, de política, do seu pezinho quase em Brasília. Elton, fique à vontade para as suas considerações finais, o que você gostaria de falar, que de repente eu não abordei aqui. Então, eu óbvio que eu tenho esperança de que o Lula convide alguém, né, para assumir uma cadeira de ministro, coisa assim. E caso ser deputado federal, eu serei o deputado federal daí dessa região toda e vou atuar com muita determinação com toda a comunidade organizada. Desmanchamos o palanque já e vamos falar de futuro, falar de esperança, falar de política de crédito com juro barato, falar de retomada das obras da 163 e falar do Hospital Regional de Toledo, que atende o interesse de todos os lindeiros aqui, em especial Marechal, Santa Helena, Pato Bragado, Entre Rios e tantos outros. Podem contar comigo. Caso eu assumir, já estou trabalhando sem ser deputado e vou estar na semana que vem já conversando com as lideranças nacionais sobre esses temas que têm grande relevância no interesse regional. Welter, foi um prazer recebê-lo aqui e a gente coloca à disposição, espero que, em outras oportunidades, já falando como deputado federal. Agradeço a tua disposição mais uma vez de ter vindo de Toledo a Marechal para a gente fazer esse bate-papo e obrigado mesmo pelas suas considerações, por dividir com a gente aqui as suas ideias, os seus projetos aí, futuro que a gente tem pela frente com esse novo governo.
A você, internauta, obrigado também por nos acompanhar pelas nossas redes sociais, pelo site do O Presente. Nós ficamos por aqui. Até a próxima. O Presente, você bem informado.